Bom dia a todos que estão assistindo. Muito obrigado por estarem assistindo. Meu nome é João Santos e esse aqui é o Tarô Brasil, o projeto com o qual a gente reflete sobre o noticiário brasileiro, utilizando para isso como ferramenta o Tarô de Marselha. Hoje, dia 29 de abril de 2021, nós vamos refletir sobre uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, com a manchete: Esquerda tenta reduzir favoritismo de Bolsonaro em segmento evangélico para 2022. Lula prepara carta pública a religiosos. E Ciro e Boulos tentam romper preconceito de denominações com progressistas. A matéria é assinada pelo Gustavo Uribe e a Júlia Chaib, e para construir a nossa reflexão, nós vamos usar a mesma estratégia de tiragem que temos usado até agora, na qual a primeira carta nós vamos criar uma relação com as forças receptivas sobre o tema da matéria. A segunda vai ser o elemento central da nossa reflexão. E a terceira vai ser relacionada a forças ativas, a ação. Vamos à nossa tiragem? Embaralhar mais um pouquinho. Primeira carta, relativa a forças receptivas. Segunda carta, elemento central. Terceira carta, forças ativas. Então hoje, para construir a nossa reflexão, o tarô nos deu o arcano 6, o namorado. Como elemento central, nós temos o arcano 15, o diabo. Como forças ativas, nós teremos o arcano 9, o eremita. Vamos à nossa reflexão. Estima-se que aproximadamente 1/3 da população brasileira hoje seja evangélica. A matéria da Folha de São Paulo começa revelando que esse grupo, por em 2018 ter buscado apoiar uma pauta de costumes mais conservadora, acabou se tornando um pilar eleitoral que levou Jair Bolsonaro ao poder. No arcano 15, nós temos uma figura demoníaca, também numa situação de poder. Ele está em pé sobre um pedestal e está amarrados esses outros dois personagens que ele oprime, que ele humilha, que ele controla. Mesmo que a popularidade do Bolsonaro esteja em franca decadência, ele ainda se mantém muito próximo a lideranças evangélicas e demonstra uma preocupação muito grande em manter esses religiosos como uma de suas últimas bases de apoio. Eu acho muito forte que o arcano 15, o diabo, tenha surgido como elemento central da nossa reflexão justamente hoje, quando o tema da nossa matéria tem uma ligação com uma temática religiosa. O diabo aqui tem duas caras, uma na sua cabeça e uma na sua barriga, e as duas estão com a língua de fora. É um diabo zombeteiro, soberbo, desrespeitoso. Hoje, como elemento receptivo, o tarô nos deu essa carta aqui, o arcano 6, o namorado. É uma carta que permite muitas leituras diferentes, mas que ela tem como um elemento mais ou menos unânime de sua interpretação o conflito, a confusão, a dúvida. A gente tem aqui essa figura central que está dividida. Parece que ela olha para um lado, talvez para sua mãe, e seus braços, seu corpo se voltam para a direção oposta, talvez para sua amante, para sua noiva, para sua namorada. Mas quem aqui é o namorado de fato? Quem ele ama? A matéria nos descreve uma disputa política que se reforça quando a esquerda e a centro-esquerda fazem um movimento de tentativa de aproximação com os evangélicos. Aspas para a matéria da Folha de São Paulo. O principal argumento das legendas de oposição é que
ao adotar uma defesa da flexibilização do porte de armas e uma postura negacionista diante da pandemia do coronavírus, o presidente tem contrariado princípios fundamentais do cristianismo, como o amor ao próximo e a defesa da vida. Tanto Lula, quanto Ciro, quanto Guilherme Boulos, eles têm se reunido com lideranças evangélicas ou planejado reuniões. O Lula tem planejado para o segundo semestre viagens por todo o Brasil e tem incluído na sua agenda, inclusive, visitas a templos. Diante dessa investida da esquerda, o Bolsonaro reagiu. Ele se reuniu no último final de semana, quando ele viajou para Manaus, com lideranças evangélicas e recentemente recebeu o Silas Malafaia no Palácio do Planalto, além de ele tem reforçado que vai indicar um evangélico para o STF, promessa que ele já fez e ainda não cumpriu, mas agora um dos nomes insensados é o do ministro da AGU, André Mendonça. A tendência hoje é que a maioria evangélica apoie a reeleição do Bolsonaro. Existe um preconceito mútuo, tanto dos evangélicos em relação à esquerda, quanto da esquerda em relação aos cristãos. Como carta relacionada às forças ativas, o tarô nos deu hoje o Eremita, o Arcano 9. É uma carta que simboliza ao mesmo tempo um conhecimento, uma sabedoria e uma crise. É uma figura envelhecida, abatida, encurvada, mas que carrega uma lanterna. Se a situação política e o contexto social afastaram a esquerda e os cristãos, será ainda possível haver uma luz sobre o que eles têm em comum? Se a gente fizesse uma revisão histórica, talvez fosse possível entender que o Sermão da Montanha é a base de qualquer discurso em prol da igualdade e dos direitos humanos. Que Cristo, afinal, era um imigrante, um representante dos humilhados e dos ofendidos, perseguido, preso e assassinado pela violência do Estado. Foi o próprio Leon Trotsky que disse que o maior revolucionário da história de todos os tempos tinha um nome: Yeshua ben José, Jesus, filho de José. Talvez o verdadeiro namorado, no Arcano 6, seja o Sol, que desperdiça sobre nós seu calor e sua luz e que nos agracia com a vida, o que há de mais sagrado. Talvez a lanterna do eremita possa iluminar a opressão, a zombaria e o desrespeito do diabo, e assim, quem sabe, mostrar um outro caminho para quem hoje está em dúvida, para quem hoje vive um conflito.